Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia e finalmente foi divulgada toda a negociação pelo Yuri Alberto, né? Nós vamos mostrar para vocês que a negociação que aparentemente parecia muito boa para o Corinthians, na verdade é muito melhor para o Zenit. Eu vou mostrar isso para vocês, mas antes eu peço que você vá lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Pois é, nação corintiana, inicialmente, né, nessa negociação aí pela compra dos direitos do Yuri Alberto, havia sido informado que o Corinthians negociaria o zagueiro Robert Renan e o Duqueiroz, né, e ainda manteria aí uma porcentagem desses jogadores em caso de uma futura venda. Aí o negócio realmente parecia muito bom para o Corinthians. Mas o tempo foi passando, né, foi demorando para finalizar essa negociação e no fim das contas a negociação foi finalizada e eu vou mostrar para vocês que a maneira que foi finalizada é muito diferente do que vinha sendo informado aí pelos principais jornalistas, até pelo que vinha sendo divulgado até pelos próprios dirigentes do Corinthians. Pois é, coloca aí na tela para vocês. Pelas compras de 50% dos direitos do Yuri Alberto, o Corinthians cedeu os 55% que tinha do Robert Renan, cedeu os 90% que tinham do Duqueiroz, e ainda vão ceder, caso o Mantuan não fique no Zenit, o Corinthians ainda vai ceder 50% dos direitos do Mantuan. Caso o Zenit fique com o Mantuan, o Corinthians ainda vai dar um desconto. Lembrando que o Mantuan estava com os direitos dele lá fixado pelo Corinthians em 10 milhões de euros. Eu vou mostrar para vocês por que essa negociação é muito ruim para o Corinthians. Vamos lembrar que o Yuri Alberto estava fixado ali em 25 milhões de euros. Mas 25 milhões de euros é pelos 100% dos direitos dele. O Corinthians está adquirindo metade, ou seja, 12,5 milhões de euros. Vamos lembrar que o Duqueiroz chegou a ter uma proposta de 8 milhões de euros em 2022, se não me engano, do Lyon da França. E o zagueiro Robert Renan, que é uma joia aí da base do Corinthians, zagueiro que vem jogando aí frequentemente pela seleção sub-20, já havia recebido propostas aí de pelo menos 12 milhões de euros. Tudo bem, o Corinthians tem apenas 55% do Robert Renan. Então ficaria aí com entre 6 e 7 milhões de euros. Vamos colocar que o Corinthians vendesse o Robert Renan e ficasse com 6 milhões de euros. Então você pega 8 milhões de euros do Duqueiroz com mais 6 milhões de euros do Robert Renan, só aí teria 14 milhões de euros, que já passaria aí os 12 milhões e meio de euros, que seriam ali correspondentes à metade dos direitos do Yuri Alberto. Então, ocorre que, quer dizer, além do Corinthians ter cedido em definitivo Robert Renan e Duqueiroz, que podem dar um excelente lucro para o Zenit futuramente, a expectativa, por exemplo, que o Robert Renan daqui 1, 2 anos vai a mais do que 20 milhões de euros, nós vamos conferir isso aí daqui a alguns anos. O Duqueiroz também, a tendência é que logo logo o passe dele ali vale 10, 12 milhões de euros. E além de ter cedido os dois jogadores sem ficar com nenhuma porcentagem dos direitos dele, o Corinthians ainda vai ceder 50% dos direitos do Mantuan. Aí que é a coisa mais absurda ainda, quer dizer, principalmente porque o Corinthians precisa urgentemente de um jogador que atue pelas pontas, e até o momento o Corinthians conseguiu contratar apenas o Romero. Então a situação do Corinthians está bem crítica nessa posição. Lembrando que o Adson aí recentemente estava machucado, ele não vai poder participar aí da primeira rodada do Campeonato Paulista. Então atualmente o Corinthians tem apenas o Adson e o Romero para atuar nessa posição e a garotada da base, no caso o Giovani. De repente eu não sei se o Lázaro já vai aproveitar o Pedro. Então o Corinthians precisa muito contratar um jogador para essa posição, até o momento não conseguiu. E ainda corre o risco aí de perder o Mantuan por um valor irrisório, sendo que o Corinthians poderia trazer o Mantuan de volta, que seria muito útil para o Corinthians, caso não consiga uma boa venda. Acho que o Mantuan ele viria a partir do meio do ano para o Corinthians, que o empréstimo para o Zenit vai até o meio do ano. Ou seja, o Mantuan, que é um jogador que poderia ser muito útil para o Corinthians, caso ele volte para o Corinthians teria apenas 30% no Mantuan. Olha que absurdo, o Mantuan jogaria pelo Corinthians teria 30% e o Zenit
50%. Então isso mostra como a nossa diretoria é muito ruim para negociar jogadores. Basta lembrar do Claudinho, né? Que o Claudinho foi utilizado como moeda de troca ali para adquirir o Cleison. Quando eles deu o Claudinho, ainda pagou mais acho que 2,5 milhões de reais, e depois o Claudinho foi vendido aí por 25, 30 milhões de euros. Pra você ver como a diretoria do Corinthians é péssima no negócio. Nem os russos começam a ver aí o desespero do Corinthians para manter o Yuri Alberto, e vão cada vez pedindo mais. A diretoria do Corinthians, como sempre, uma mãe, né, vai abrindo a perna, não sabe, né, bater o pé, não sabe ser firme. E mais uma vez o Corinthians mostra, a diretoria do Corinthians mostra como é ruim de negócio. Da mesma forma, né, o Matheus Vital, que chegou a ter proposta de 8 milhões de euros da Roma, né, foi cedido de graça apenas para manter alguma porcentagem ali dos direitos. E muitos outros jogadores, né, o próprio Xavier, por exemplo, um volante mediano ali, um cara para compor elenco no máximo, né, foi oferecido numa época 3 milhões, 3 milhões e meio de euros, uma equipe do Oriente Médio, e acredite, o Corinthians recusou. Ou seja, são dirigentes despreparados, amadores, que não têm nenhuma noção de mercado, de valor de jogador. Então é isso, pessoal, né? Realmente a contratação do Yuri é excelente, sim, foi muito importante para o Corinthians manter o Yuri Alberto, mas por outro lado perdeu dois excelentes jogadores, duas pratas da casa, não manteve nenhuma porcentagem dos direitos desses jogadores que seriam muito importantes, e o Corinthians está indo por aquele caminho. O Corinthians está trazendo vários jogadores aí veteranos e se desfazendo dos pratas da casa, os jogadores mais jovens, né, vamos assim dizer, né? Então já saiu Robert Renan, já saiu Duqueiroz, já saiu João Vitor, já saiu Raul Gustavo, né? O próprio Vital não era da base do Corinthians, mas era um jogador ainda jovem, né? Poderia jogar bastante tempo. Foi assim com o Matheus Davó também. E com isso o Corinthians vai trazendo jogadores aí por empréstimo, jogadores veteranos, que muitos do contrato se encerram já no final do ano. E aí vamos ver como é que vai ficar o planejamento do Corinthians para o futuro, para os próximos 2, 3 anos, porque é difícil saber, por exemplo, em 2024, quem ainda estará no Corinthians. É isso aí, nação corintiana. Por hoje nós vamos ficando por aqui. É timão na veia e vai, Corinthians!